2025 começou e com ele, graças a Deus, mais uma temporada do futebol brasileiro. Nós ainda não temos o calendário, né? E aí fica aqui aquele abraço para o Edinaldo, que sempre é muito carinhoso, trata muito bem o produto futebol feminino. Aliás, o futebol em geral, né? Mas com o feminino ele é especialmente assim planejador e carinhoso, e a gente fica muito contente com o fato de que hoje é 11 de janeiro, estou gravando esse vídeo, e o Cruzeiro ainda não tem o seu calendário. Mas nós sabemos mais ou menos o que esperar em termos de competições que as cabulosas vão disputar esse ano. E a minha ideia de gravar esse vídeo foi para repercutir um pouquinho a fala específica do Jonas na entrevista de apresentação das cabulosas sobre as metas esportivas do Cruzeiro para 2025. Tem muita coisa bem interessante naquela entrevista que eu pretendo trazer aqui para o canal. Acho que tem muita coisa que dá para a gente repercutir, mas para começar, eu queria, nesse ponto de partida, falar sobre as expectativas para o ano de 2025. Eu vou repercutir um pouco o que ele falou e vou colocar também a minha opinião. E eu já adianto que eu discordo um pouquinho do professor, eu vou começar já com uma polêmica básica, mas dizem que dá engajamento, né? Então, vamos lá. E, bom, para não perder o costume, né, queria pedir para todo mundo que gosta de futebol feminino e que acompanha as cabulosas, que se inscreva aqui no canal, que dê like no vídeo. Eu não sou, assim, nem de longe a pessoa que mais conhece do Cruzeiro feminino, a pessoa mais preparada para falar sobre, mas eu gostaria muito de construir esse espaço de forma colaborativa com todas as pessoas que eu acompanho, que eu leio e que estão ali no dia a dia torcendo pelo Cruzeiro e fazendo conteúdo sobre o Cruzeiro. Então, a ideia do canal é essa, é ser mais uma opção para a gente, e eu espero que essas pessoas estejam abertas aqui a construir comigo e que a gente possa ser muito feliz com as cabulosas ano após ano. Então vamos lá, eu vou começar um pouquinho diferente do que ele começou na resposta dele. Ele colocou talvez por grau de importância das competições e eu quero começar por ordem cronológica. Então, primeira competição, que inclusive já está batendo na porta, né? Mas a gente ainda não tem data, é a Supercopa Feminina. Na Supercopa Feminina, ele fala que a projeção é final. Eu entendo que existe uma expectativa que se cria em função de que o time alcançou a final no ano passado, e aí quando você alcança um objetivo esportivo tão expressivo em uma temporada, e você entende que houve um salto de qualidade no seu elenco, você mantém a sua comissão técnica que é super competente, naturalmente a expectativa do torcedor e até internamente, como a gente pode ver, é chegar novamente a essa final. Só que eu acho que tem alguns percalços aí. Primeiro, eu fico super feliz de internamente existir essa ambição, e até de forma geral eu acho que as metas esportivas que o Cruzeiro apresentou, principalmente na figura do Urias, mas também da Bárbara, são metas bastante arrojadas, metas de um clube que deseja ser protagonista, não só no seu estado, como no país. E como torcedor, isso me deixa muito feliz, eu acho isso super interessante, e eu acho que as metas, isso de forma geral na vida, né, elas têm que ser alcançáveis, mas elas também têm que ser desafiadoras, né? Senão perde a graça. Então é interessante ver o Cruzeiro com metas tão arrojadas e desafiadoras. Só que eu acho que tem alguns percalços que o próprio futebol nos coloca, que talvez a gente não consiga atingir esses objetivos já esse ano, né? E é um pouco sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, o objetivo de ser finalista da Supercopa, eu acredito que chegar numa final, num campeonato nivelado por cima, nunca é fácil, né? A Supercopa é um torneio de tiro curto, é um torneio bem no início da temporada, então a gente sabe que, e aí é o Cruzeiro e todas as equipes ainda não estão no seu melhor momento fisicamente, né? No caso do Cruzeiro, a gente tem um elenco que é basicamente remontado, né? E eu acho que é ponto pacífico entre todos nós que o elenco do Cruzeiro melhora. Eu acho que até a Bárbara fala sobre isso, né? Talvez com a exceção de uma jogadora, todas as outras jogadoras que tiveram seus contratos encerrados e não foram renovados, foi uma decisão técnica ali, tanto da comissão quanto da diretoria do Cruzeiro,
e as reposições que vieram, eu acho que todo mundo concorda que eleva bastante o nível da equipe, então é óbvio que se cria essa expectativa da gente ter um ano bem interessante, mas o futebol não é uma ciência exata e não é matemático, então não basta você colocar 15, 20, 25 boas jogadoras no elenco e magicamente as coisas vão acontecer. É necessário tempo de adaptação, de trabalho, adaptação tática, adaptação ao trabalho do Urias, mas também adaptação, que para muitas delas é uma nova cidade, é uma estrutura diferente, um clube diferente, então a gente tem que saber dosar essas questões e por ser uma competição que já está batendo na porta, ainda mais com essa indecisão de calendário, eu acho que tudo isso pode pesar um pouquinho contra no que a gente pensa em desempenho. É óbvio que, como eu falei, quando você chega numa final na temporada anterior e você entende que o seu time progrediu em trabalho, em qualidade técnica, em material humano, natural você esperar que ele chegue novamente nessa final. Mas no futebol as coisas não são, essas relações nem sempre são tão lógicas assim, né? Então eu acho que pesa um pouquinho o fato do elenco ter sido reformulado, essas jogadoras vão ter pouco tempo para treinar, para se adaptar, para se entrosarem em campo, fora dele. Tem as estratégias do Urias e elas precisam estar adaptadas a isso, então eu acho que tudo isso é um ponto. E eu acho que tem um segundo ponto que vai servir também quando eu estiver falando do Campeonato Brasileiro, que é o fato de que pela primeira vez na sua história, as cabulosas entram para uma temporada carregando mais responsabilidade de protagonismo. Aqui no estado, elas já são consideradas o melhor time com uma certa folga. Elas confirmaram mais um título estadual agora em 2024 e eu acho que a expectativa de todos que vençam mais uma vez, me adiantando um pouquinho no assunto, mas é só para construir aqui a linha de raciocínio. Então elas já, aqui no estado, elas já estão criando esse hábito de entrar em campo com a responsabilidade da vitória, não a obrigação, mas a responsabilidade da vitória, porque são favoritas em todas as partidas que jogam em Minas Gerais, mas no contexto nacional, elas estão começando a sentir um pouco mais dessa responsabilidade. E eu acho que 2025 é o ano em que realmente o Cruzeiro vai ser olhado de forma diferente pelas adversárias, por tudo que vem construindo, pelo que foi o ano de 2024 do clube, a gente está falando do melhor ano da história do Cruzeiro, a gente está falando do melhor ano da história do Cruzeiro, então a gente está falando de um Cruzeiro que fica em quinto lugar do Campeonato Brasileiro, que alcança a final da Supercopa e que cai ali no mata-mata do Campeonato Brasileiro numa circunstância em que, apesar de todos os desfalques, apesar de todas as dificuldades, apesar de um erro grotesco de arbitragem, né, mas tudo bem, dava, né? Eu acho que a sensação de todo mundo que estava ali no Independência e que assistiu o jogo da volta contra o Palmeiras é de que ficamos muito próximas, mesmo com todos esses percalços. Então, por conta disso tudo que foi construído, somado ao fato do Urias estar aí mais uma temporada à frente da equipe, então um treinador que já tem o seu modelo de jogo, é bem impregnado naquelas jogadoras que aqui já estão, e atrelado ao fato de que esse elenco foi muito reforçado, o Cruzeiro vai ser olhado de uma forma diferente pelas suas adversárias. E eu acho que isso existe um aspecto mental e de comportamento no futebol, quando você entra em campo carregando uma responsabilidade por um resultado, carregando uma responsabilidade às vezes maior do que a do adversário que você está enfrentando, às vezes as atletas não estão ainda 100% preparadas para isso. E é óbvio, pretendo trazer aqui para o canal um vídeo falando um pouco mais sobre o nosso elenco, sobre as jogadoras que chegaram, as que já estavam aqui. Tem jogadoras aí que chegam ao Cruzeiro já com uma bagagem, com um histórico vencedor, fazendo parte de elencos muito vencedores, jogadoras de seleção brasileira. Então é óbvio que existem atletas bem experientes nessa equipe, mas também existem atletas muito jovens, e fato é que esse grupo, com a camiseta do Cruzeiro, vai estar entrando com esse nível de responsabilidade a nível nacional pela primeira vez.
E isso me preocupa um pouco. É uma coisa que não tem muito, assim, a gente pode ficar aqui conjecturando, mas o fato é que só mesmo no momento que o juiz apitar é que a gente vai ver como a equipe vai se comportar, carregando esse peso, essa responsabilidade. Eu não acho que o Cruzeiro a nível nacional é o favorito, é o time a ser batido, muito pelo contrário, eu acho que os times da Federação Paulista ainda estão bem à frente, os times paulistas estão ainda à nossa frente, mas eu acho que essa distância vem sendo encurtada, muito pelo trabalho da Bárbara, pelo trabalho do Urias, pelas contratações. A gente vê um time que está chegando por conta de um trabalho bem feito e de um investimento. Ainda existe uma distância, mas eu estou curiosa para ver o comportamento das jogadoras, em especial sabendo que o treinador falou de forma bem aberta na entrevista coletiva de que o objetivo é chegar à final. Então eu estou curiosa, eu torço muito para chegar, mas esses percalços, esses 2 percalços que eu citei, me incomodam um pouquinho, não acho que seria o fim do mundo não chegar a essa final, mas confesso que gostaria muito que chegasse, né? Não sei se vamos chegar, gostaria muito de já começar o ano com o título nacional, acho que seria o cenário ideal, talvez nem o cruzeirense mais otimista sonha com isso, ou talvez sonhe, né? Não sei, acho que seria o ideal, mas talvez eu tenha os pés um pouco mais no chão do que o Urias nessa questão. Gostaria muito que a equipe chegasse à final da Supercopa, mas por conta do tempo curto de trabalho, da adaptação desse elenco e também de chegar pela primeira vez com esse peso maior e com essa responsabilidade, e a gente ainda não saber como as jogadoras vão se comportar, o grupo vai se comportar perante essa responsabilidade maior de entregar performance e resultado, eu colocaria um pezinho um pouco mais no chão, mas fico muito satisfeita de que internamente o objetivo é, no mínimo, igualar o ano passado. Né? Então, passando para o Campeonato Brasileiro, o Urias fala, né, que o objetivo é superar o que foi feito nesse ano em termos de, nem que seja de pontuação, né, no Campeonato Brasileiro. Então, o Cruzeiro ficou em 5º lugar e a ideia, obviamente, é passar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro e passar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro desempenhando em termos de número mais do que desempenharam em 2024. Até aí eu concordo 100% com ele, eu acho que o objetivo tem que ser esse. É óbvio, como eu falei, quando você está investindo na estrutura, quando você aumenta a sua folha salarial e quando você mantém ali as suas principais atletas e junto com isso você traz peças muito interessantes para o seu elenco, é óbvio, é natural que a gente vai esperar que esse time desempenhe melhor do que desempenhou no ano passado. Então, eu acredito que o passar para a fase mais aguda do Campeonato Brasileiro e passar para a fase mais aguda do Campeonato Brasileiro fazendo uma campanha superior à que foi feita em 2024 é um objetivo com o qual eu estou super alinhada, que eu acredito que é super factível. Eu acho que é um elenco que traz competições até muito interessantes, assim, em termos de a nível de time titular e reserva. Eu acho que tem algumas posições que tem competições muito abertas hoje, e isso é muito positivo para a gente. Eu acho que tem opções que trazem variações táticas. Eu acho que o elenco realmente foi bem encorpado. Agora, é óbvio, a gente vai ter que ver como que vai ser esse encaixe ao longo da temporada. Tô doida para ver esse time em campo logo, para a gente ver o que o Urias começou a esboçar, se ele já vai chegar colocando as atletas, né, que chegaram, por exemplo, a Isa, que eu acho que na cabeça de todo mundo, na teoria, a Isa teórica, né, ela é titular absoluta desse time ao lado da Calhau. Agora, o Urias já vai de cara colocar, ela vai precisar conquistar isso aos poucos, porque é um time que terminou o ano muito bem, né? Então, ainda tem esses percalços. Mas eu tenho essa expectativa de uma boa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Só que quando ele completa essa frase, e é até interessante se vocês pegarem aí na TV Cruzeiro, ele dá uma respirada funda, ele olha para a Bárbara e ele fala sobre brigar por Libertadores. E eu confesso que eu não esperava ouvir isso dele já para esse ano. A Libertadores é uma obsessão, né? Eu acho que minha e de todos os torcedores do Cruzeiro, assim, eu tenho um desejo muito grande de ver as cabulosas disputando a Libertadores, e eu acredito que se deixarem a gente chegar lá, vai ser muito difícil de parar, mas fato é que, assim, é um caminho muito duro até lá. Né? Se a gente for pensar do Cruzeiro chegar à Libertadores sem depender de ninguém, dependendo só do seu resultado, sem depender do campeão da Libertadores,
para abertura de vaga, a gente está falando de ser finalista do Campeonato Brasileiro, né? E hoje eu não acho que o Cruzeiro é ainda top 2 no âmbito nacional. Como eu falei, eu acho que essa distância está sendo encurtada, mas eu acho que os times ali, Corinthians, Palmeiras, o próprio São Paulo, ainda estão à nossa frente. É óbvio, futebol não é uma relação matemática, é você com um trabalho duro, com uma comissão técnica inteligente que tem tempo para trabalhar e com jogadoras talentosas, você consegue encurtar muitas distâncias, inclusive orçamentárias, né? E você consegue chegar mais longe do que se pressupõe. Mas eu acho que seria uma grata surpresa imaginar o Cruzeiro se classificando para a Libertadores de 2026. Torço muito, acho super interessante que esse é algo, e é até legal nessa parte do vídeo que ele fala que ainda tem que conversar com as atletas sobre isso. Então, assim, isso é bem legal, né? É uma novidade para elas também ali naquele momento. Se elas estivessem ouvindo, eu não sei se naquele momento dava para elas estarem ouvindo a coletiva, ficaram sabendo ali que o objetivo interno é chegar à Libertadores já no ano que vem. Então, assim, fico super feliz, fico super satisfeita, vou torcer muito para isso acontecer. É realmente o meu grande sonho ver o Cruzeiro disputando uma Libertadores, mas pensando racionalmente, por conta desse elenco que se formou, do tempo que o próprio futebol exige para que as coisas se encaixem da melhor maneira possível, eu não tenho essa expectativa como algo assim realmente factível, sabe? Eu acho que chegar à final da Supercopa é, por exemplo, muito mais factível, apesar dos pontos que eu abordei aqui agora há pouco. Mas vou torcer muito para acontecer. Se tem profissionais capacitados para fazer isso, são a Bárbara, o Urias e as nossas atletas. Acho que o elenco realmente está num momento bem interessante e acredito que pode acontecer, né? Vou torcer muito para isso, mas caso não aconteça, eu não acho que é um desastre nem uma decepção. E eu acho que é isso que tem que ficar muito firme assim nos nossos corações, nas nossas mentes, é que o Cruzeiro está caminhando, está encurtando a distância, mas essa distância ainda existe. Então, vamos torcer, vamos ver como ficam as vagas. E é aquilo, né? Se deixar chegar também depois, é difícil de parar. E por último, ele começa falando sobre o Campeonato Mineiro, mas eu vou falar por último, quis colocar aqui na ordem que as competições normalmente acontecem. Ele fala sobre confirmar essa hegemonia no estado, né? E aí eu concordo plenamente com ele, talvez de todas as metas esportivas do Cruzeiro que ele colocou, é aquela que eu concordo 100%, sem tirar nem pôr. Eu acho que o Cruzeiro hoje, pela estrutura e pelo investimento que tem no futebol feminino, em comparação com os outros clubes do estado, ele realmente precisa se colocar na posição de protagonista, precisa assumir o favoritismo e em campo demonstrar por que ele é favorito. E nós vimos isso esse ano, né, no Campeonato Mineiro. Então, teve aquele resultado contra o América, né, aquele empate na primeira fase, assim, muita chuva, um jogo ali que talvez o Cruzeiro pudesse ter resolvido o jogo assim com mais tempo, acabou não fazendo um resultado mais elástico, foi punido ali no final com um pênalti, um gol do América, e naquele momento um jejum de vitórias contra o América que ainda persistia, né? Mas em linhas gerais, eu acho que foi um Cruzeiro que se mostrou muito forte no Campeonato Mineiro, né, que assumiu o protagonismo, que assumiu o favoritismo. No futebol, por vezes, a gente tem momentos, né? E futebol é momento, né? Por vezes a gente tem momentos de equipes muito superiores a outras, em especial no âmbito estadual, né, onde o recorte é menor, e até os próprios investimentos aqui em Minas, você vai ter sempre um, dois, no máximo 3 clubes com um investimento bem maior que os outros. E por vezes as equipes, elas ficam meio receosas de assumir esse protagonismo, de assumir esse favoritismo, né? E eu não gosto disso. Eu acho que se você é favorito, se você tem mais investimento, você tem que agir de acordo. Então eu fico muito satisfeita com o discurso do Urias nesse sentido, de realmente assumir esse protagonismo, assumir o favoritismo que é nosso e dizer que não vai mudar nada, né? Vai continuar sendo. Então eu acho que ele faz certo em assumir. Eu acho que isso traz um senso de responsabilidade para o elenco, para a comissão técnica, para a diretoria, para todo mundo que está ali no dia a dia do clube, de realmente entrar em campo e nessa competição corresponder às expectativas da torcida, às expectativas da imprensa e até internas, né? Pelo investimento, pelo elenco, pelo trabalho de comissão técnica que já vem sendo muito bem conduzido aí há algum tempo.
Então, concordo plenamente com ele, gosto que ele assume isso. E realmente hoje o Cruzeiro é o clube a ser batido em Minas Gerais. E acho que dessa forma isso precisa ser traduzido em títulos, né? Porque daqui a 20, 30, 40 anos, o que vai ser lembrado nessa dinastia é a quantidade de títulos. A quantidade de títulos total e a quantidade de títulos seguidos. Então, o Cruzeiro tem a chance de, pós 2019, né, quando o futebol feminino voltou a ser profissionalizado, o Cruzeiro tem a chance de chegar ao 4º título mineiro e se isolar na liderança de maior campeão mineiro, e tem a possibilidade de conquistar o 3º título consecutivo, que eu acho que é um indicativo do tanto que o projeto é forte e do tanto que o projeto está acima dos outros aqui em Minas, né? E aí, óbvio, um adendo ao América, que também faz um trabalho bem bacana, é um time de Série A1, mas hoje até mesmo pelo tamanho do investimento e pela estrutura que o Cruzeiro proporciona para suas atletas, eu acho que Minas Gerais está ficando pequena já para o nosso time, que bom, né? E é necessário ter realmente assumir esse protagonismo, assumir esse papel que o nosso investimento, que o nosso elenco e que o nosso trabalho tem mostrado que a gente consegue. Então, em linhas gerais, né, sobre a temporada, né, e isso são metas esportivas, né, que o Urias colocou, não são metas orçamentárias, então são objetivos esportivos do clube. Para mim, como torcedor e como alguém que gosta muito de futebol, me deixa muito feliz saber que as metas são ousadas, me deixa muito feliz saber que internamente se acredita muito nesse grupo e muito nesse trabalho, né, e aí o Urias confiando no próprio trabalho, e acho que tem que confiar mesmo, porque acredito que dos treinadores disponíveis no Brasil, ele é o melhor atualmente. Então, o Cruzeiro mostrando que confia no seu grupo, que confia no trabalho da sua comissão técnica, traçando metas bem ousadas, bem arrojadas, e eu vou ficar na torcida para que todas elas sejam cumpridas, né? Tomara que a gente já consiga chegar à final da Supercopa do Brasil, tomara que a gente consiga classificar no Campeonato Brasileiro e classificar com condições de brigar por vaga na Libertadores, né? E tomara que a gente confirme mais uma vez o nosso tamanho aqui no estado de Minas. Mas tenho um pouco mais de cautela, porque acho que, apesar de toda a qualidade do elenco, e aí não só qualidade, mas quantidade mesmo de jogadoras, acho que hoje a gente está muito bem servido. Acho a tendência, né? Claro que no futebol muitas coisas acontecem, você tem lesões, você perde atletas por suspensões, enfim, mas eu acho que o que aconteceu ali naquele confronto contra o Palmeiras ano passado, em que o Urias olhava para o banco e não tinha peças para colocar, porque a gente chegou na fase mais aguda e mais importante da nossa temporada, né? Com muitas jogadoras fora de combate, a tendência é que esse ano isso não aconteça, e mesmo que você perca uma ou outra peça importante, eu acho que o nível do elenco subiu e a tendência é de você conseguir fazer substituições que mantenham o nível mais ou menos igual entre titular e reserva. Então é óbvio que com isso a gente fica com uma expectativa bem interessante para o Campeonato Brasileiro. Mas eu quero ver primeiro esse time, porque estão começando a treinar agora, essa semana, então é tudo muito novo, é necessário que esse time encaixe primeiro. E até trazendo um pouquinho do que o Matos falou hoje na entrevista a respeito da montagem do elenco masculino, e que eu acho que a gente pode aproveitar para falar da montagem do elenco feminino, porque, aliás, são duas equipes que vivem momentos de expectativas similares, né, por conta da formação dos elencos, de uma clara melhora em relação ao que foi construído no ano anterior. Então, a torcida, a imprensa estão criando muita expectativa em relação ao Super Cruzeiro, né? Eu não gosto muito desse tipo de coisa, não, sou mais conservadora, mas enfim. Uma coisa que o Matos falou, que eu achei bem interessante, que cabe aqui nas cabulosas também, é o seguinte: existe a montagem do elenco e existe a montagem do time. É muito importante montar o elenco, é muito importante subir o nível das peças em qualidade, técnica, em compreensão tática e em quantidade mesmo, para que você aguente a temporada, aí no caso, né, do masculino e do feminino, mas a quantidade de jogos que se faz aqui no país. Isso é muito importante, isso é um primeiro passo muito fundamental, mas existe um outro passo além desse, que é a construção do time, que é a construção da equipe. E isso tem a ver, sim, com o 11 inicial ideal, com os nomes que vão, o tal do time titular, os nomes que vão jogar com mais
mais frequência, mas isso também tem a ver com encaixes táticos, isso tem a ver com compreensão tática das atletas, isso tem a ver com o próprio entrosamento e esse aspecto, a montagem do time, leva tempo. E não vai ser na pré-temporada, em especial uma pré-temporada que tem tudo para se desenhar um pouco conturbada em função do fato de que a CBF ainda não liberou o calendário, né? Então, assim, eu prefiro ter um pouco mais de cautela. Eu acho que o nosso papel enquanto torcedores é torcer, é amar esse clube, mandar todas as energias possíveis e imagináveis quando estamos no campo, em casa, dentro e fora aqui de Minas. Esse é o nosso papel, mas eu também acho que a gente tem que fazer um controle de expectativas para não gerar lá na frente, talvez, uma decepção que não cabe, né? Que não se comporta. Então, se você me obrigasse nesse momento a falar, Rafaela, você acha que esse ano o Cruzeiro consegue vencer um título nacional? Eu acho que ainda não. E eu espero que eu esteja errada. Eu espero que já seja a Supercopa e que esse vídeo envelheça super mal e vocês façam cortes aí para me zoar depois. Eu vou ficar super feliz. Mas falando de uma forma racional, por conta desse fator encontrar o time dentro do elenco e o tanto de tempo que isso leva no mundo ideal, eu acredito que ainda não é o nosso ano, mas acredito que isso é um trabalho progressivo. E à medida que você faz uma reformulação do elenco do tamanho que foi feita esse ano, a tendência é que no ano que vem você não precise trazer 13 jogadores e não renovar com 10, 11. A tendência é que você comece a fazer ajustes pontuais. Então, por isso que eu digo que nós ainda estamos em patamar um pouco abaixo de outras equipes que já estão nesse momento, né? Perdem, às vezes, atletas muito importantes que vão fazer falta, mas perdem de forma pontual e contratam de forma pontual. O Cruzeiro está no momento, ele fez uma reformulação geral no seu elenco e agora ele precisa encontrar essa equipe, precisa montar um time, aspectos técnicos e aspectos táticos, para no ano que vem ele começar a fazer ajustes pontuais, né? E a tendência, obviamente, né, como eu falei, eu quero trazer um pouquinho material mais específico sobre elenco, mas o Cruzeiro tem apostado em atletas jovens com um bom potencial de revenda, inclusive. Eu acredito que a tendência é que daqui a alguns anos a gente comece realmente a perder atletas até para outros mercados, não aqui no mercado nacional, né, mas em outros mercados, e então isso é natural e aí vai precisar trazer reposição, mas ainda não estamos nesse momento. Então é aquela famosa frase, torcedores calma, suquinho de maracujá. Esses dias no Twitter a Bárbara estava receitando vários remédios para ansiedade, né, para o pessoal que estava muito ansioso em relação ao anúncio dos elencos. Não recomendo tomar nenhum remédio sem prescrição médica, tá? Vai no médico. Mas assim, suquinho de maracujá, exercício de respiração, vamos apoiar esse time. Eu acho que tudo que tem sido construído no Cruzeiro, e aí enquanto instituição, em termos de estrutura, é muito interessante. E tudo que o Cruzeiro tem construído para a modalidade futebol feminino é ainda mais interessante. O Cruzeiro, ele parte dessa ideia de que o futebol feminino profissional utiliza a mesma estrutura do futebol masculino profissional. E eu acredito que a médio e longo prazo, a gente tende a ver os resultados disso. Então, acho que o momento é da gente apoiar essa equipe. Acredito que a gente pode ser muito feliz esse ano, com ou sem taças nacionais, né? Acredito que a gente pode sim, mas vamos apoiar e não vamos, talvez, assim, gerar uma expectativa que exceda demais a realidade, né? Talvez colocando o clube num patamar que ele ainda não está, ainda tem equipes à frente dele, mas vamos torcer, vamos apoiar, porque eu acho que, entre outras coisas, o fator torcida no campo consegue encurtar essa distância, né? Ajuda o clube realmente a chegar e aquela coisa de canta que sai o gol. É óbvio, né? A gente sabe que o futebol feminino, eu estava até conversando com a Fernanda hoje, os horários, às vezes, para quem trabalha, para quem estuda, é inviável você ir em todos os jogos, mas sempre que for possível, que você tiver disponibilidade de apoiar as cabulosas em campo, vá. Para quem já foi, sabe que é uma arquibancada muito acolhedora, é uma arquibancada realmente muito bacana para todo mundo.
Então eu gosto muito de ir aos jogos do feminino, vou sempre que posso. E assim, vamos apoiar esse time, vamos abraçar esse time, carregar essas jogadoras. Quem sabe, né, a coisa encaixe rápido lá dentro, elas entendam rápido o que o IAS está propondo, haja um entrosamento entre essas atletas e com a gente carregando, a gente consegue, a gente torcida carregando elas ali em campo, de repente a gente consegue encurtar essa distância e esse ano já ter aí taças nacionais, né, no plural ou no singular, na nossa galeria. Mas independentemente disso, eu acho que a gente está trilhando um caminho muito bom. Eu preciso dizer que quando a Kim saiu do Cruzeiro, foi um baque para mim enquanto torcedora, houve uma certa incerteza, mas eu acho que toda vez que eu vejo a Bárbara falar sobre o que está sendo feito no Cruzeiro e o tanto que ela está envolvida no projeto, me tranquiliza muito de saber que a coisa está sendo tocada da maneira que nós queremos. Nós sabemos que não vai ser um crescimento meteórico, que vai ser um crescimento orgânico, ano após ano. Nós sabemos que nós já conquistamos muita coisa e nós queremos mais, né? Eu acho que é o normal do torcedor, da torcedora, querer vencer sempre, né? Querer ver o seu time no topo sempre. Mas eu acho que a gente está num caminho muito bom para chegar lá. Então, quem puder apoiar, quem puder fazer o sócio torcedor, quem puder ir ao campo, quem puder engajar com os conteúdos, compartilhar, eu acho que se a gente criar uma comunidade, né, em volta desse time, cada vez mais forte ele fica. Então, por hoje, era isso que eu queria trazer de conteúdo do vídeo. Eu queria fazer um disclaimer aí, né, e reiterar que eu realmente não sou... Eu tenho muita humildade para falar sobre o Cruzeiro Feminino. Acho que tem pessoas que fazem conteúdos fantásticos do Cruzeiro Feminino nas redes sociais. Tem páginas, tem pessoas, e eu quero ser mais uma, né, mais uma voz. Quero construir isso aqui de uma forma colaborativa com todo mundo que se interesse pelas cabulosas. E é isso, torço muito para que a gente possa ser muito feliz esse ano em todos os âmbitos, né? Eu acho que quem gosta do Cruzeiro em todas as modalidades, seja no futebol, seja no vôlei, masculino, feminino, base, profissional. Acho que o meu desejo é ver um Cruzeiro forte e acho que aqui, falando desse nicho específico do futebol feminino, a gente está caminhando para isso. Então, vamos lá, vamos abraçar esse time e aqui para o canal especificamente, espero conseguir trazer conteúdos de forma periódica. Acho que todos os dias no primeiro momento é um pouco complexo para mim, mas a ideia é trazer pré-jogo, pós-jogo, fazer análises, comentar tudo que está acontecendo. Eu quero trazer pessoas para estar aqui comigo fazendo lives, fazendo vídeos, análises táticas, enfim, falar sobre os confrontos, né, sobre os adversários. Tomara que a gente consiga construir algo bem bacana aqui juntos. Então é isso, um abraço para vocês.